Uma boa noite, então, a todos, aos amigos internautas também, para dar início ao nosso estudo. Primeiramente, agradecendo ao José Amaral, também ao Márcio Torres. Zé, os espíritos podem nos aconselhar sobre saúde ou como viver bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora fiquei feliz. Olha, os amigos espirituais, eles entram em contato com a gente através tanto de nós próprios, através daquela conversa com a consciência, ou através da mediunidade, eles entram em contato com a gente. Aqui, a palavra aconselhar, você percebe claramente o seguinte: quanto menos evoluído é o espírito, mais às vezes ele tenta entrar na sua vida, dando pitaco na sua vida. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele atua de forma a não se meter na sua vida como um orientador absoluto. Ele esclarece todos os pontos possíveis e imagináveis e deixa você responder e escolher a partir do seu livre-arbítrio. Então, a posição de aconselhamento é apenas uma figura de linguagem que podemos utilizar para essas recomendações quanto à saúde, bem-estar e o bem-viver, que estão contidos dentro das regras morais que fazem parte da materialização e da existencialização dos princípios éticos cristãos. Todo bom espírito, quanto mais evoluído ele é, mais ele vai se ater a esse quesito básico, que é respeito à individualidade, a capacidade extraordinária de ilustrar, mostrar para você caminhos, mas não dirigir você para um determinado caminho. Ele vai te mostrar de forma que vai ficar tão claro para você que a escolha será bem mais fácil de ser feita. Percebe? Eles podem nos intuir, mas quando eles ficam de fora, quando você não percebe que eles estão te intuindo, aí eles te ajudam. Porque aí está implícito, você não está sabendo que é, mas quando há uma comunicação, essa comunicação fica no campo como se fosse um psicólogo mesmo, no nível de psicologia mais evoluída possível. O psicólogo, geralmente, ele não entra na vida da pessoa dizendo o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer. O psicólogo esclarece todos os pontos para a pessoa, indicando todas as possibilidades, né, de agir. Mas quem escolhe é o paciente, quem elabora todo o processo é o paciente. Aí a espiritualidade age conosco assim, eles nunca, aliás, é uma das características, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, você vai ver isso lá. Quando um espírito chega dirigindo a sua vida, tentando colocar regras demais da conta, fica com o pé atrás. Pesquise um pouco mais, porque arrisca ser um pseudo-sábio ou um embusteiro tentando te tapear. Márcio, qual a opinião do Espiritismo em relação ao ateísmo? Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o ateísmo, né? Porque falar apenas que não acredita em Deus fica muito superficial. Nós, principalmente nós aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, que é um país extremamente cristão, né, de várias religiões cristãs, a gente, quando fala em ateísmo, eu paro e penso assim: será que ele não acredita em Deus ou ele não acredita no Deus que lhe foi apresentado? Né? Porque muitas das vezes a pessoa, quando começa já a atingir um nível evolutivo, um nível de consciência maior, que começa a buscar mais respostas, fica um pouco difícil mesmo a gente tentar entender esse Deus de uma só vida, né? Esse Pai de amor e igualdade que permite tanta diversidade, sofrimentos, né? Necessidades diferentes, muitas coisas para uns, pouca para outros, né? A morte como castigo, céu, inferno. Então, assim, fica difícil. Mas
A doutrina espírita fala para a gente o seguinte: respeite. A opinião da doutrina espírita é isso, é respeitar a pessoa. É o momento dela. Deus não está chateado porque ela não acredita nele. Deus não fica chateado, Deus não fica magoado com nada que a gente faça. Não é? A gente tem que ter essa noção da consciência de Deus, porque nós somos para Deus ainda crianças espirituais. Crianças aprendendo a começar a andar e cambalear. Aquela que está começando a dar os primeiros passinhos somos nós diante de Deus. Vamos imaginar uma criancinha de 1 ano de idade, você vai brincar com ela, ela vai te dar um tapa no rosto e te xinga. Você vai ficar magoado com aquela criança? Você ainda vai pegar na bochechinha e falar, grossinha, não é assim que a gente faz? Deus é a mesma coisa. Deus não está chateado conosco pelos nossos erros e as nossas falhas. Ele simplesmente aguarda que nós amadureçamos para que possamos voltar para Ele. Então, se eu acredito nele ou não, Deus ainda está comigo. Deus é meu Pai de amor, Deus é meu Pai de misericórdia. Ele entende o meu processo, foi Ele que me criou. Ele conhece o meu estágio evolutivo, Ele conhece a minha vida. Ele sabe o que passa dentro do meu coração, da minha mente. Então, o que a gente pode, é a mesma coisa de perguntar assim, o que a doutrina espírita fala de um criminoso? A gente também respeita e lamenta. A gente respeita e lamenta. É o estágio dela, é aquele momento dela. Nós, em vidas pregressas, nós também já tivemos nossos erros maiores do que o que nós temos hoje. Hoje nós estamos mais ou menos. Tem muito caminho a ser andado. Mas só da gente estar aqui hoje, numa casa espírita, procurando ouvir um pouco sobre a doutrina, sobre o Evangelho do Cristo, sobre o caminho que pode me levar ao Criador, já mostra que nós já estamos começando a dar os primeiros passos. Isso é ótimo para nós. Mas no passado, nós éramos criminosos terríveis. Mas nós evoluímos. E essas pessoas também, vai chegar o momento dela de despertar. Né? Vai chegar o momento dela que às vezes ela pode entrar numa casa espírita e descobrir um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de igualdade, na espiritualidade, não na matéria. Então a gente só respeita mesmo, é respeitar e entender o momento daquela criatura. Zé, a pergunta do público. Boa noite. Sonhos podem ser aviso, sinal ou reflexos de vidas passadas? Pois sonho muito com o meu passado e infância. Obrigado. Pode. Pode ser aviso, pode ser reflexo do passado. O problema é saber qual que é qual. Porque todo dia a gente sonha. O mais interessante, o mais importante é que quem vai tentar mergulhar no mundo dos sonhos, do desdobramento ou da projeção astral, tem que estudar o fenômeno, tem que se estudar profundamente para saber o que é o que. E como que está, como é que sua mente trabalha. Porque se a sua mente não souber, por exemplo, decodificar o que é você no mundo espiritual, atuando no mundo espiritual, ou você, no mundo espiritual, pensando alguma coisa e criando alguma coisa, ou você simplesmente processando memórias do passado, memórias da infância, memórias de todas as ordens, vai ficar complicado, porque vai virar uma bagunça geral. Então, você precisa saber o que é o que. Você precisa saber como que você interfere na realidade. Às vezes, só para ter uma ideia aqui, ó. Às vezes você está no mundo espiritual e você enxerga uma mesa que está faltando um canto. Imediatamente você cria o canto da mesa. Gestalticamente você cria o canto da mesa e a mesa passa a ficar inteira. Pergunta, você está vendo a realidade? Não, você está mascarando, você está interferindo na realidade que você está vendo. Experiência, uma experiência. Numa projeção, eu estava andando o que eu imaginava que seria um ônibus. Olha, eu estava imaginando que seria um ônibus. Tinha uma pessoa do meu lado, aí eu virei para ele e falei assim, esse local que a gente vai, você tem costume muito de ir lá?
Tem, é uma selva fechada. Eu já me percebi imediatamente, quando ele fala é uma selva fechada, eu já me senti sendo picado por uma cobra. Por quê? Porque eu morro de medo de cobra. Então, a imagem mental vai construindo, e aí depois, quando você volta para o mundo físico, você mistura isso tudo. E vai ficar mais forte a impressão que você traz como mais forte, mais emocional, aquela que te causou mais impacto. Percebe? Então, não esquenta a cabeça com isso enquanto você não tiver um estudo mais aprofundado a respeito disso. Senão vai ser só especulação em cima de especulação e não se chega a lugar nenhum. Muito bem, Zé. Márcio, está correto dizer que a transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração se deu com o nascimento de Jesus? Não. Jesus veio numa transformação de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Né? Ele veio ao contrário, ele veio lá atrás. Nós estamos agora começando a iniciar o processo de transição de provas e expiações para o regeneração. Nós estamos iniciando esse processo agora. Ainda vai demorar mais um tempo para a gente completar isso aí. Porque isso não existe uma data marcada. Né? Como também o mundo primitivo para o mundo de provas e expiação não se deu com a data do nascimento do Cristo. É um processo de encarne e desencarne de criaturas, é um processo de reciclagem, né? A separação do joio e do trigo, como Jesus dizia lá. Então, esse processo, ele demora alguns anos, algumas décadas, ou até séculos. Então, isso não muda assim da noite para o dia. Por quê? Não é um momento de mudança do mundo. A gente tem que entender a diferença entre mundo e planeta. Planeta é a rocha onde nós estamos nela. É o globo terrestre. Mundo é a condição evolutiva das criaturas que ali habitam. Então, para que haja a mudança, as criaturas têm que mudar. Não é o planeta que vai mudar. Somos nós que temos que mudar. É a reciclagem. Então, quando é que vai se completar a transição para o mundo de regeneração? Quando todas as almas reencarnadas no planeta forem espíritos regenerados. Aí sim vai se completar. Mas para isso, eles precisam vir, ter as suas novas experiências, as suas novas oportunidades, para que vai se burilando, se mudando. E lembrando que os mundos regenerados não é um mundo só de coisas certinhas, vai acontecer algumas coisas. Por quê? Porque nós ainda seremos falíveis, mas nós não teremos mais o desejo de errar. Nós não teremos mais a vontade de machucar, de humilhar, de trapacear, de roubar, de matar. Né? São essas criaturas que vão herdar o mundo. Mas são aquelas criaturas que ainda cometem alguns erros, sim, porque ainda não se completou todo o processo evolutivo dela. Então é mundo de regenerados. Aqueles que já não têm mais a mácula, o pecado ali o pecado fica meio pesado para nós, né? É o erro mesmo, não tem mais o erro. Tá? Então isso é um processo mais lento, não vai de um dia para a noite, não. Muito bem, Márcio. Zé, o que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? Só Deus sabe. De santa rapadura pode acontecer qualquer coisa, porque ao ser que impele o outro a uma falência moral, deliberada, intencional, depende da condição de cada um, depende da consciência de cada um, depende do que ele vai ter como resposta, como ajuda, como esclarecimento acerca da sua vida. Pode acontecer que na hora que a pessoa desencarna, ou seja, está numa condição maior de lucidez, a pessoa simplesmente fala, nossa, agora eu descobri o tamanho do erro que eu cometi. E a partir do erro que ela comete, simplesmente ele já mudou a rota, absolutamente mudou a rota. Já fez a tal da conversão. A pessoa, quando se converte, o que é? Conversão é mudança de rota. O que é mudança de rota? Conversão à direita, conversão à esquerda. Isso até parece aula de
de direção, né? É exatamente isso, gente, o sentido é esse. Se a pessoa descobre que errou e a descoberta do erro já impulsiona imediatamente a ação de reparo, pronto, ela já vai começar o reparo. E esse reparo será o quê? Pode ser na autopunição, culpa, uma série de processos de adoecimento nessa área, ou simplesmente pode ser procurar ajuda. Eu errei demais da conta, o que eu faço? Me ajuda aí, você tem experiência nisso, o que eu faço para me sair dessa? Meu filho, reencarna e vai tomar conta de gente, e exatamente ao contrário do que você está fazendo. Se você impelir uma pessoa para a queda moral, agora você vai fazer palestra espírita num centro espírita todo santo dia. Não vai ter mãos a medir, de manhã, de tarde, de noite, é igualzinho remédio. De 8 em 8 horas você tem que fazer uma palestra para fazer alguém levantar. Ou seja, cada um vai determinar a sua história. Até a pessoa que fala, não preciso fazer nada, apenas tomei consciência. Porque Jesus deixou claro para nós uma coisa. Isso é claro para nós. Não adianta, às vezes, a gente tentar resolver o passado com processos de autopunição. Você vai perder tempo. E ainda vai fazer os outros perder tempo ainda com você. Jesus deixa clara a coisa que, entendeu? Entendi. Então, vá e não peques mais. Se você fizer só isso, vá e não peques mais, pronto, resolveu o problema. Agora, se você quer fazer mais um bocadinho, vá, não peques mais e ajude quem está pecando. Quer fazer mais um pouquinho? Vá, não peques mais, ajude quem está pecando e faça o esforço que você tiver condições de fazer para colocar setas no caminho de todas as pessoas que estão passando através de você. Bota o seu depoimento lá. Fala, dá a sua cara a tapa. É por isso que eu sou apaixonado por uma sala de AA, porque você percebe claramente isso acontecendo. As pessoas caem até a última condição de um ser humano. Quando se levanta, o prazer é tão grande que eles têm uma alegria. O que você mais vê dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos é gente rindo, alegre, feliz, fazendo chacota da própria desgraça. E a pessoa fazendo chacota da própria desgraça está dizendo para o outro que está sentado lá na frente, assim, você também pode, é simples, olha aqui. Olha a minha condição hoje. Hoje eu faço graça daquilo que eu vivi como o maior drama da minha história. Todos nós temos capacidade de fazer isso. Ninguém vai ficar lá do outro lado para punir a gente. Essa punição ela é autopunitiva. Então, errou demais da conta? Então, meu filho, acerte demais da conta da agora para frente. Porque a vida não é medida na quantidade de erros que você cometeu, mas sim após conhecer os erros que cometeu, na quantidade de acertos que você comete, que a sua vida melhora ou não. Então, lembrando sempre uma coisa aqui, não basta não fazer o mal para você fazer o bem. Para você fazer o bem, você não só não fazer o mal, deve não fazer o mal, mas sim fazer o bem. Porque não fazer o mal não quer dizer nada. Até aí você está empatado. Porque o mal é a ausência do bem. Então, se você quiser neutralizar ou ganhar força no processo, você tem que praticar o bem. Porque é na prática do bem que você neutraliza o mal, que é exatamente a ausência do bem. Então, faça existir o bem aonde você estiver. E vai ficar tudo de boa, seguindo em frente. Muito bem, Zé. Márcio, uma pergunta aqui da plateia, mas com uma certa indagação. Por que todo esse mistério quanto ao mundo espiritual? Nós não vemos os espíritos e a comunicação que vem intermediada por ele, por um médium. Isso algum dia mudará? Os espíritos falarão diretamente conosco? Os espíritos falam conosco o dia inteiro, o tempo todo, né?
nós é que não estamos conectados. Né? A doutrina fala que todos nós somos médios, em algum grau. A gente percebe e sente a presença deles a todo instante. Mas em que sintonia eu estou conectado? Eu estou conectado numa sintonia maior, conectado a bons amigos, ou estou conectado a baixa sintonia, vivendo o sol que a matéria me oferece e sendo atacado por aqueles espíritos do passado que hoje me perseguem? Mas a pergunta da pessoa, ela é mais direta. Nós conversamos com os espíritos através dos médiuns, sim. Porque são eles, esses médiuns agora são aqueles que têm um dom mediúnico mais aflorado, né? São eles que fazem esse intercâmbio, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se eu não vejo esse espírito hoje, se eu não escuto esse espírito hoje, como nós estamos aqui escutando uns aos outros, é porque eu nesta encarnação não estou dotado da qualidade mediúnica. Por quê? Porque eu não tinha aquele compromisso nessa encarnação ainda. Né? E como disse o Eurípides aqui comigo aqui em off, eu mesmo, quem mais é dado, mais será cobrado. Né? E quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Então, assim, nós temos que estar conectados a isso, com o critério de avaliação do que a gente escuta dos amigos espirituais, como Zé Amaral disse, porque a gente também nem tudo que vem de lá a gente tem que engolir, não é porque é um espírito que está falando que é certo. Eu não sei que tipo de espírito é. Né? Eu vou qualificar a identidade desse espírito através da mensagem que ele me passa. Se algum dia isso vai acabar, vai. Vai chegar um tempo evolutivo no nosso planeta em que a pessoa desencarna e ele continua ali em pé conversando com a gente. Porque o corpo já vai ser um corpo o corpo físico já vai ser tão menos denso que já não vai ter mais essa diferença entre lá e cá. Mas isso é quando nós estivermos lá na frente, né? Lá em mundos já, né, angelicais, deísticos, né, zecrísticos. Isso vai ser assim. Mas agora, na nossa atual situação, nós temos que entender quem nós somos. Gente, foi falado agora, nós estamos num planeta de provas e expiações. Numa escala decrescente evolutiva, nós somos o segundo. Atrás de nós, em primeiro, só está o mundo dos primitivos. Nós estamos no segundo ano primário. Olha a qualidade dos seres que nós somos. Nós somos, porque nós estamos matriculados aqui. A gente querer que as coisas sejam de acordo com planetas e mundos muito mais avançados e evoluídos que nós ainda não estamos preparados, nós ainda não estamos sintonizados nisso. Agora, se a pessoa está achando que nunca vai conversar com o espírito por enquanto, vai sim. É só morrer. Morrer, você vai conversar com os espíritos, ó. Vai, Zé, rapidinho. Aliás, eles conversam com a gente o dia inteiro. É só você prestar atenção. Muito bem, Márcio. Zé, uma mediunidade não exercida pode afetar a nossa vida negativamente, como, por exemplo, a vida começar a progredir e parar? Eu adoro esse tipo de pergunta, porque ela é tão recorrente que a gente já até decorou a resposta. As pessoas perguntam o seguinte, porque eu acho que eu percebo já, porque na experiência que a gente tem, quando a pessoa fala assim, a mediunidade, quando aparece na gente, será que a gente tem que trabalhar na mediunidade? Porque, ou seja, a pessoa já sabe que tem que trabalhar. Então está tentando arranjar uma desculpa e falar assim, não precisa trabalhar não, larga para lá, meu filho. Presta atenção agora, eu vou trabalhar só com ideias e imagens agora. Aqui, ó. Eu te dou uma enxada e uma casinha numa fazendinha que tem um roçado na porta. Essa enxada serve para quê? Para você capinar, deixar o quintal limpo, né? Aí você fala, não vou usar essa enxada não, deixa ela encostada na porta.
e fica deitado na rede o dia inteiro. É bom, hein? Quem é que não gosta? Não é não? Happy hour, das 7 da manhã até as 9 da noite. De repente você vai ver que o mato está entrando dentro da sua casa. E com o mato vem cobra, escorpião, aranha. Aí quando você for pegar a enxada está com o cabo podre, você tem que já arrumar um cabo novo na enxada. Dá trabalho. E às vezes a pessoa chega perto da gente e fala, Zé, eu tô vendo espírito, eu estou fazendo isso. E eu falo assim, e aí? O que você quer? Eu falei, mas eu não sou espírita. Eu falei assim, tudo bem, mas e daí? O que você quer? O que você vai fazer a respeito? Porque não interessa se você é espírita ou se não é espírita. Mediunidade é mediunidade, é uma faculdade corpórea. É o seu corpo que não impede você entrar em contato com o mundo espiritual. Fim de papo. É isso. Mas o que eu faço com isso? Você, sei lá, eu sei que tem, quer trocar? Eu estou pelejando para ter e não dou conta. Eu te volto 10 contas ainda, né, na boa. Porque eu estou lutando para ter e não consigo. E você tem e fica desprezando. Isso eu vou te contar, é difícil. Aí eu viro para a pessoa e falo, escuta, presta atenção, eu te dou um exemplo. Aí a pessoa pergunta assim, será que a vida da gente pode sofrer influência? Ó, o que você tem que entender é o seguinte, se você é médium, bota na cabeça, você é um telefone funcionando. Um telefone funcionando na beira da calçada, se você estiver andando, qualquer um de nós aqui, o internauta, qualquer um de nós, se você estiver andando pela rua, tiver um telefone na calçada, o que você vai fazer? Olhar para um lado, olhar para o outro, procurar uma câmera de pegadinha. Se não tiver, não, o que você faz? Pega o telefone, se for daqueles antigos, você já bota no ouvido e fala, ó, está funcionando. E diz que vou ligar lá para casa para ver se está funcionando. A mesma coisa, é o médium. Se você é um telefone funcionando, desprotegido e não sabe se proteger, o que mais terá é gente que vai pegar e usar você como um telefone. Fim. Então o quê? É médium? É. Procure entender o que é mediunidade para se proteger. Se quiser trabalhar, ótimo, você vai tirar proveito disso, porque isso é uma ferramenta extraordinária que você tem. Percebe? Agora, não quer utilizar, não quer dizer absolutamente nada. Pratique o bem, mas entenda de mediunidade, porque você precisa de proteção. Você precisa colocar o seu telefone num lugar protegido, senão muita gente vai usar e você não vai entender o que está acontecendo. Percebe como é que é o negócio? É só isso. Prestou atenção nisso, beleza, você vai viver de boa. Muito bem, Zé. Márcio, hoje faz 3 anos que a pessoa questiona o seguinte, que o sogro e a sogra faleceram em um acidente de carro. Eram pessoas que nunca praticaram o mal. Será que foram acolhidas? Pessoal, nós somos filhos amados de Deus. Né? O que vocês acham? Não existe nenhuma criatura que desencarna e não recebe socorro. Pode ser o pior criminoso. Pode ser a pior das criaturas. Não existe ninguém que fica sem o socorro. Mas aí vem a pergunta, a pessoa está aberta a receber o socorro? Ela está sintonizada naquilo que está para ela ali? Porque no mundo espiritual não é igual ao mundo físico. Eu preciso estar conectado, eu preciso estar aberto para poder perceber, receber. Né? Se foram pessoas tão boas como foi citado aqui, com certeza foram auxiliados imediatamente. Foram socorridos, foram levados lá para os hospitais espirituais, né? Para passar por esse processo de turbulência, que é uma turbulência. Né? A gente está aqui, de repente já não está mais, fica a coisa meio que a gente sem saber o que está acontecendo ainda. Então a gente precisa realmente de um auxílio.
Mas ninguém fica sem auxílio. Ninguém. Me veio à mente aqui um livro que eu não me lembro, se o Zé puder me ajudar, o Eurípides, que fala que a primeira atitude de Jesus ao desencarnar na cruz foi ir nas zonas inferiores resgatar Judas. Primeira atitude do Cristo. A hora que saiu do corpo, a primeira coisa que ele fez, deixa eu ir lá buscar de volta. Porque ele não precisa passar por isso por mim. Todos nós somos filhos amados, todos nós somos filhos protegidos, mas somos nós é que determinamos. Nós, a nossa sintonia, o nosso merecimento, a nossa vibração, a nossa aceitação. Livre arbítrio. Mas, respondendo a pergunta, foi sim, com certeza. Muito bem, Márcio. Zé, como explicar o fenômeno da vidência? Onde o vidente vê um fato no futuro que ainda não aconteceu. Não estaria aí nosso destino pré-determinado, independente do que façamos? Mas o vidente, eu acho que ele não vê desse jeito, não. Ele não enxerga uma coisa que vai acontecer, absolutamente não. Ele tem um ponto de vista diferente. E isso aí é a vidência. Aliás, aqui não seria vidência, seria clarividência. A vidência é outro fenômeno. A vidência é quando você vê espíritos. Quando o médium, o corpo físico não oferece resistência, então o médium ultrapassa o limite do corpo e registra a realidade espiritual com os olhos ou com outras partes do corpo. A ideia que a gente confunde muito é porque a clarividência seria uma pessoa olhar para o futuro e enxergar o futuro absolutamente e exatamente igual. Se seria isso o fatalismo ou o destino. Não, não, não. O que acontece é o seguinte, é que tem pontos de vista, tanto de pessoas que têm a clarividência, ou quanto médiuns que são clarividentes, e, portanto, recebem a comunicação de espíritos que têm um ponto de vista privilegiado. O que significa o ponto de vista privilegiado? O conhecimento, a capacidade de interpretação da realidade do indivíduo é tão grande que ele faz o estabelecimento da relação de causa e efeito com detalhes e requintes de detalhe. Essa é a condição. É como se você tivesse, por exemplo, a melhor imagem para você entender isso é o seguinte: quando a gente está no sopé da montanha, a gente enxerga 100 metros em volta, no máximo. A gente tem consciência de 100 metros em volta. Se você sobe até a metade do morro, você já enxerga no mínimo 3 quilômetros em volta. Quem está na metade do morro enxerga mais do que quem está lá embaixo. Quem está no topo do morro, quem está lá no topo do morro, enxerga 30 quilômetros em volta. Enxerga muito mais do que quem está no meio do morro e que quem está lá embaixo. Então, quem está lá no topo do morro, olhando para baixo, vendo alguém numa estradinha, ele sabe determinar o futuro daquele indivíduo lá embaixo. Para ele é presente, mas para o cara que está lá embaixo é futuro. O cara lá vai passar naquela estradinha, tem vaca brava deitada na estrada, tem um mataburro ali na frente, ele vai passar isso, ele vai passar aquilo. Aí, se ele tivesse um jeito de comunicar com a pessoa lá embaixo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa lá embaixo vai pensar assim, não, o cara adivinhou o meu futuro, o cara é um clarividente. Não, não. Ele não está adivinhando o futuro, ele está vendo uma realidade mais ampla e, a partir da realidade mais ampla, ele está deduzindo, ele está tentando entender toda a história. Se uma pessoa fuma 3 maços de cigarro por dia e vai ao médico já com problemas de respiração no sistema respiratório, obviamente o médico não precisa estar no topo do morro para dizer o seguinte: ao continuar 3 maços por dia, você poderá desenvolver uma enfisema, você poderá desenvolver uma doença mais grave nessa área.
O médico está sendo clarividente? Não, ele está sendo uma pessoa que, do ponto de vista dele, que é privilegiado pelo conhecimento, ele é capaz de estabelecer relação de causa e efeito. Então, os espíritos podem nos dizer com clareza, às vezes, o que vai acontecer a partir do momento. Assim como uma mãe sabe que se sumiu o doce da geladeira, ela sabe qual foi o filho provável que pegou. Passado, isso é adivinhar o passado. A ação já aconteceu e pela experiência, só pode ser fulano. Né? Isso é adivinhar o passado. É retrocognoscência. Retrocognoscência. Percebe? Então, depende do ponto de vista. Não é fatalismo, não é destino. Mesmo porque é o seguinte, todo médium clarividente, se ele for bom de serviço mesmo, se a coisa que ele está vendo no futuro é ruim, se ele for bom de serviço, ele consegue, né, colocar todo mundo a tal ponto consciente da situação que pode mudar a história. Jonas, qual que é a história de Jonas? Deus não pediu para ele ir lá na cidade, vai lá e fala para o pessoal lá que se eles continuarem agindo daquele jeito lá, o trem vai destruir tudo. Vai vir uma desgraça lá que vai acabar com a cidade. Se não me engano, Nínive. Jonas foi para lá e falou com todo mundo. Ele falou com tanta convicção e tanta veemência que o povo mudou de vida. E mudou de vida e não aconteceu aquilo que aconteceria se eles continuassem naquela rota. Ou seja, a competência de Jonas fez o negócio funcionar, porque todo clarividente tem que fazer isso. Ele tem que prever alguma coisa que não pode acontecer se ele for competente, para dizer para a pessoa, não continue nessa rota, porque ela vai dar totalmente errado. E ele, depois que não aconteceu nada, ele ficou triste. Por quê? Porque ele achava que tinha que acontecer o problema. Aí ele ficou com raiva de Deus, não sei o quê. Tá? Depois vocês pegam a história de Jonas. Aliás, na psicologia tem o síndrome de Jonas, que é a pessoa que tem medo do sucesso. Basicamente seria isso. Aproveitando aqui, Márcio, esse gancho do Zé, falando do passado, como entender, então, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de experiências passadas? Bom, primeiro eu quero falar, Zé, que lá em casa, quando acontecia alguma coisa errada, o primeiro suspeito era eu. Sempre foi. Eu era o santo. Como entender a essência das dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Eu vejo isso mais só como vantagens. Né? Porque chamar de dívida é um pouco pesado. Porque Deus, por tanto nos amar, ao reencarnarmos, é nos tirar da lembrança do passado. Porque Deus não está nem aí porque eu fui ontem. Deus não está importando com meus erros de ontem. Deus está preocupado com o que eu sou hoje. Os meus erros estão ligados à lei de causa e efeito. Ou, como dizia Paulo, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Eu semeei, eu tenho que colher. Mas esse colher, essas dívidas que a gente fez no passado e que hoje, as turbulências, os problemas, dificuldades, as dores, as traições que a gente passa por ela durante uma existência, são as colheitas das sementes ruins que plantamos, isso é bom para nós. É oportunidade de refazimento, de aprendizado, de correção. Porque Deus não castiga, Deus proporciona oportunidades de correção. A lei de causa e efeito, ela é só corretiva, ela não é punitiva. Ninguém está sendo punido por nada. Por nada. Nós estamos apenas tendo a oportunidade de aprender com os nossos erros passados, mesmo que eu não tenha lembrança dele. Mas por que eu sei então que é meus erros passados? Porque eu sou protegido por Deus e nada me atinge se não fui eu o causador. Porque senão cadê a proteção desse ser perfeito que é meu Pai? Se está me atingindo é porque eu causei.
E se fui eu que causei, então, maravilha, deixa eu aprender e corrigir. Deixa eu tirar dessa oportunidade que a vida me proporciona, todo o aprendizado que ela pode me passar, para que eu me torne mais humilde, mais pacífico, mais caridoso, mais perdão, mais amor, mais caridade. Não é assim? Esse não é o objetivo da vida? Não é o burilamento interior, a correção dos nossos erros, das nossas mazelas? É o único objetivo de estarmos aqui hoje. É a oportunidade de nos melhorar para a vida espiritual, não física. É a oportunidade de sermos seres melhores, para ao retornar para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, saindo dessa escola terrena e deixando esse uniforme carnal para trás, eu poder voltar para a minha morada melhor do que eu entrei. Esse é o único objetivo de estarmos aqui. Então, todas as dificuldades, esses problemas do passado, na verdade, são bênçãos divinas a me proporcionar correção em mim mesmo. Então, é só vantagem. Nós temos que entender isso e aceitar isso como uma oportunidade. Porque se a gente ficar vivendo só a vida material e achando que eu me falta dinheiro, eu não posso passear, eu não posso comprar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho um defeito aqui, outro defeito ali, eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí? Amanhã, quando eu desencarnar, tudo isso vai ficar. E eu volto para o mundo espiritual de mala vazia. Porque eu, ao invés de aproveitar a oportunidade de fazer uma correção, eu apenas me revoltei e me coloquei de vítima. Sendo que eu sou o próprio algoz. Zé, a pessoa diz o seguinte: fui convidada por um grupo de oração para fazermos uma prece. Cada pessoa deveria rezar uma Ave Maria. Quando chegou a minha vez, fiquei atônita, parada, não conseguia me lembrar das palavras, sentia arrepios, voz embargada, gaguejando. Poderia ter influência da parte espiritual, o local também poderia influenciar, pois quando saí de lá, me lembrei de todas as palavras e da oração. Bem-vindo ao time, já aconteceu isso comigo também, várias vezes. É por isso que eu não faço prece. É por isso que eu não faço prece. O pessoal me chama a fazer prece, eu falei, de jeito nenhum. Porque quando a gente vai fazer prece, o pessoal coloca, por exemplo, tem gente que tem uma facilidade extraordinária de, em poucas palavras, né, colocar uma síntese extraordinária de sentimentos e pensamentos. Mas eu embaralho tudo, eu consigo embaralhar tudo, porque fica uma pressão enorme. Principalmente quando a oração, ela está falando aqui que é uma Ave Maria. A oração decorada ainda é pior ainda, porque às vezes você vai rezar. Se pedir para me fazer a oração Ave Maria, prestando atenção na letra, né, no conteúdo, eu não dou conta. A gente aprendeu lá na nossa infância que a Ave Maria tem que ser uma coisa decorada, tipo mantra, né? E se sair daquele tom, você já perdeu o fio da meada. Eu já não sei o que vem antes, né? Na hora da nossa morte vem antes, né? Santa Maria cheia de graça, e vira uma bagunça. Eu não dou conta, infelizmente não dou conta. Pode ser apenas nervosismo da gente. Pode ser apenas a nossa incapacidade, às vezes, de vencer os nossos medos de falar em público e por aí fora. Mas, já aquela pergunta aqui, será que é influência espiritual? Pode ser também, mas o espíritozinho vacaiado, né? Para que vai fazer um trem desse? E o que é que ele ganha com isso? Os espíritos não perdem tempo com isso, não, gente. É muito pouca coisa para eles perder tempo. Então, é mais influência mesmo do nervosismo da gente, às vezes a incapacidade que a gente tem de falar em público, porque é difícil mesmo. Falar em público não é brincadeira. A gente, principalmente para a gente que é tímido, falar em público é quase que uma defesa, é quase que levantar uma bandeira de autodeterminação e uma defesa.
É por isso que às vezes eu gosto de fazer umas gracinhas, porque pelo menos o pessoal, se estiver rindo, está rindo das gracinhas, não está rindo de mim. Né? Não é assim? Fica mais fácil, velho. Outro sistema de defesa, todas as formas de defesa possível que você utiliza. O tímido vai sempre utilizar isso. Pode ser? Pode ser, mas eu acho que não seria o caso, porque os espíritos, né, eles ficam preocupados com coisa mais séria. Principalmente na hora das brincadeiras, eles querem fazer coisas que eles tirem sarro, se divirtam, sejam levados em conta, mas coisas tão pequenas assim pode ser apenas influência nossa mesmo. Eu também ficaria com vocês, porque lembrando que quando estamos orando, estamos com os pensamentos elevados. Aí quem está conosco são os espíritos de luz, né? Então, muito a ver mesmo com esta questão mesmo de não conseguir se expressar. Márcio, de acordo com o nosso tempo, vamos lá, a última pergunta. O espírita não acredita em Nossa Senhora e demais santa como Santa Rita? Lógico que nós acreditamos em Nossa Senhora, né? Não com a visão católica, não naquela visão católica. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de altíssima grandeza evolutiva, muito evolutiva. Talvez, se eu estiver errado, me corrija, José, deve ter sido o segundo maior espírito que pisou nesse planeta até hoje. Por quê? Para receber o próprio Cristo, o governador do planeta, o tutor de 30 bilhões de almas, não poderia ser qualquer pessoa para receber e educar essa criatura, né? Jesus, em evolução, é maior que Maria. Mas Maria, eu diria, com certeza, foi o segundo maior espírito a pisar nesse planeta. A grandeza dela, evolutiva. Como José, o pai, que também veio educá-lo, também é um espírito muito grande. Agora, a nossa visão de Maria não é aquela visão de separar ela em diversas Nossas Senhoras que existem por aí. Nós respeitamos Maria. Como tem uma casa espírita aqui, onde eu iniciei minha caminhada no espiritismo, fiquei 28 anos lá, o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Né? A própria doutrina nos fala que Maria, ela assumiu a responsabilidade perante o Cristo de cuidar dos suicidas. É um trabalho magnífico que ela e a equipe dirigida por ela faz um plano espiritual em auxílio a esses nossos irmãos sofredores. Então a gente respeita sim. No caso dos santos, como Santa Rita e outros tantos, a doutrina espírita os vê como espíritos bons, espíritos mais purificados. Né? São aqueles espíritos que vêm e deixam exemplo. Chico Xavier, se fosse católico, seria canonizado com certeza pela igreja, pelo trabalho que ele fez. Né? São espíritos bons, espíritos puros, que vieram aqui, mas não... que a coisa de santo, aquele ser especial, aquele ser capaz de fazer milagres, de fazer coisas maravilhosas, a doutrina espírita não vê dessa forma realmente. Não vê. Por quê? Porque milagre seria interferir na essência divina, seria interferir na lei divina, seria interferir no livre-arbítrio meu de decidir por mim mesmo o que eu quero e o que eu não quero. Então, nessa visão, os santos não têm mesmo a conotação que tem para as outras doutrinas. São espíritos de luz. Muitos deles até canonizados indevidamente, né, Zé? Porque tem muitos deles ali que nem santo eram. Tiveram uma vida até meio que trabalhosinha. Né? Então, é essa visão. A gente respeita os seres. Como se pegar a própria codificação espírita ali, ó, São Luís, São Mateus, quem mais é? São Agostinho, né? Ditos santos da igreja que vieram para auxiliar Kardec na codificação. Espíritos de luz. Como nós tivemos aqui no Brasil seres que não são santos, católicos, e que vieram do berço católico, como Zilda Armes, Madre Teresa, Irmã Dulce na Bahia, já no berço espírita Chico Xavier e tantos outros.
são espíritos de luz. Nós ainda chegaremos lá. Estamos caminhando para isso, todos nós. Muito bem, Márcio, Zé, nossos agradecimentos aos dois. Nosso tempo se encerrou. Agradecemos também a todos. Daqui a pouquinho nós teremos a palestra pública com o Zé Amaral, hoje com o tema Coisas Invisíveis.